Bom, pessoal, a gente já vai começar, tá? Vão acompanhando aí. Bom, boa noite. Está começando mais aqui um estudo naquela nossa série que a gente está passando lá na igreja. Hoje, excepcionalmente, está fazendo aqui direto da chácara. E é uma série, pessoal, nos vocábulos de Deus, certo? O nome da série é Vocábulos de Deus, que são alguns termos que a gente encontra na Bíblia, na qual a gente vai estudar esses termos, não tão a fundo, até porque a gente demoraria muito tempo para esmiuçar cada termo da palavra de Deus, termos relevantes, por assim dizer. Então, de uma maneira bem resumida, nós vamos abordando alguns temas, algumas palavras, que é justamente quando você for ler a sua Bíblia, você ter a noção do que o texto bíblico está falando. Por exemplo, nós já estudamos sobre o nome do Senhor, nós já estudamos sobre revelação, estudamos sobre a Escritura, certo? Então a gente foi trazendo o significado, o sentido e como é que aquela palavra se aplica dentro do texto bíblico. Amém? Então hoje nós vamos estudar sobre um tema, que é um tema muito importante para a fé cristã, tema importante dentro da Bíblia, que é o tema do pecado, certo? A gente vai estudar, falar um pouco hoje sobre o pecado. E eu falar que estudar sobre o pecado ele é algo importante, pode até soar um pouco estranho, mas se nós tivermos o entendimento correto do que realmente é o pecado, o entendimento correto sobre ele, nós vamos aprender muitas verdades bíblicas, que por uma falta de compreensão do que realmente seja o pecado, nós acabamos não conhecendo essas verdades. Então veja, caso contrário, se a gente não tiver um entendimento correto do pecado, nós também não vamos entender nem a nós mesmos, nem ao nosso próximo, nem ao mundo no qual nós vivemos. Também nós não vamos entender a fé cristã e muito menos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a exposição de Deus, ou a exposição da resposta de Deus ao problema do pecado humano, certo? Então, olha só, depois de Gênesis capítulo 1 e 2, certo? As Escrituras vão mostrar para a gente o que Deus fez e está fazendo em relação aos nossos pecados. Amém? Se nós perdemos de vista isso, todo o restante vai perder o sentido para a gente. Nada vai fazer sentido. Coisas como o amor de Deus, coisas como o evangelho, coisas como a salvação, nada disso vai fazer sentido para a gente se nós não tivermos o entendimento bíblico, o entendimento correto do que seja o pecado. Essas coisas vão parecer coisas sem sentido, coisas vazias, certo? Mas não é trabalho fácil nós falarmos sobre a doutrina do pecado, certo, pessoal? Por quê? Eu tenho pelo menos 3 razões para isso. A primeira razão é que a doutrina do pecado não nos honra, certo? E geralmente nós mostramos desprezo a tudo aquilo que não nos honra, certo? Nós ignoramos aquilo que não nos seja favorável. E a doutrina do pecado, ela não é favorável ao ser humano, certo? Então, por isso que a gente precisa profundamente da graça de Deus para iluminar o nosso coração, para que a gente creia que o pecado ele é um problema sério aos olhos de Deus. Amém? Essa é a minha primeira razão. A segunda razão é que a doutrina do pecado ela surge de um conhecimento bíblico da santidade de Deus. Isaías, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, o pecado em nós só pode ser entendido corretamente, a gente consegue reconhecer que nós somos pecadores quando nós somos confrontados conscientemente com a santidade de Deus. E eu gostaria de ler um texto com vocês aqui sobre o texto de Isaías, capítulo 6, que ele vai dizer
basicamente o seguinte, isso aqui é a passagem que fala do chamado de Isaías. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. E acima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E olha a reação de Isaías diante da santidade de Deus. Ele diz o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Então, olha só, pessoal, por que é difícil? Por que é difícil a gente falar sobre a doutrina do pecado? Porque o cristianismo moderno, ele vai focar muito na compaixão e no amor de Deus, e vai esquecer da sua santidade e pureza, certo? Os crentes do passado, os crentes antigos, eles tinham um forte senso da santidade de Deus. Eles conheciam os seus pecados e por isso temiam de coração ao Senhor Deus. Hoje nós não vemos essas coisas. Qual foi, por exemplo, a última vez que você lamentou pelo seu pecado? Foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Certo? Uma coisa que a gente precisa refletir. E a terceira e última razão é que a doutrina do pecado, ela tem sido suavizada nos tempos atuais. A doutrina do pecado, ela tem sido suavizada nos tempos atuais. Ou seja, quando a gente fala do pecado, fala sobre o pecado, nós não falamos mais como Deus vê o pecado. Nós não vemos mais o pecado como uma terrível ofensa contra Deus. Certo? O pecado, ele se tornou apenas um deslize, algo pequeno, por assim dizer, uma pequena quebra daqueles padrões sociais que nós raramente ou quebramos assim, nada sério. A gente tem dificuldade de ver o pecado como algo sério. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia afirma que o pecado, ele é uma grave ofensa contra Deus, embora grande parte dele seja cometido contra o nosso próximo, certo? Então, você jamais vai entender o que é o pecado e a sua gravidade se você não vê o pecado à luz do seu relacionamento com Deus, certo? Isso é uma das razões pela qual nós não entendemos a gravidade do nosso pecado. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para você, certo? É que eu gostaria que você seja sincero se você já não fez isso alguma vez ou já pensou dessa forma. Que seria o seguinte: quando você se compara com outras pessoas e você pensa que você não é tão pecador assim, certo? Porque tem gente pior do que você, certo? Deus não vai me mandar para o inferno porque tem pessoas que são piores do que eu, certo? Por exemplo, eu perto de um assassino, eu sou bem santo, por assim dizer, certo? Mas a ideia, pessoal, que isso aqui é um erro, certo? Por quê? Porque você deve se ver diante do Deus que é perfeitamente santo. É com ele, pessoal, que você deve se comparar, certo? É com o padrão de Deus, com a perfeição de Deus, é com a santidade de Deus que você deve se comparar. Então, quando você faz isso, deixe de se comparar com o seu próximo para ver que você não é tão pecador assim, realmente, você vai se ver até como uma pessoa santa. Mas quando você se compara com Deus, você vai observar que, e aqui eu duvido, quando você se compara com a majestade de Deus, tem essa experiência que o profeta Isaías teve no seu chamado aqui, duvido se você não vai clamar, dizer como Isaías: ai de mim, certo? Ai de mim. Então eu duvido que a podridão no seu pecado, do seu coração, não vai se manifestar quando você se compara
com a santidade do nosso Deus, certo? Então, tendo isso em mente, a minha intenção é trazer esse estudo para a gente, para falar sobre o pecado, certo? Para que a gente possa entender um pouco sobre ele. E o nosso assunto ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte, nós vamos abordar somente 2 pontos, certo? Que é a natureza do pecado e o estado do pecado, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a natureza do pecado. Vocês estão conseguindo me entender aí, pessoal? Se vocês estiverem conseguindo me entender aí, só me confirme aí se estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, se está fazendo sentido para vocês. Amém? Bom, olha só que interessante. O termo que a Bíblia usa para pecado, para a palavra pecado, ela pode significar, dentre elas, errar o alvo, falhar em alcançar um padrão ou desafiar em desobediência uma autoridade. Só que seja qual for o significado que a gente use, o ponto básico dele aqui é o homem contra Deus. Certo? É o homem contra Deus. E o pecado, ele deve ser visto, olha só, à luz de Deus e da sua vontade. Em outras palavras, Deus ele tem uma vontade, ele revelou essa vontade ao ser humano e nós nos desviamos dela. Isso é pecado. Certo? Nós escolhemos nos desviar dos caminhos de Deus. Como Isaías fala, nós somos como ovelhas desgarradas, ovelhas desviadas do caminho. Olha só como a Bíblia descreve o pecado. Pecado, 1 de João, capítulo 3, verso 4. O pecado é rebeldia contra a lei. Certo? Sendo assim, o pecado consiste em várias coisas, como andar contrário a Deus, se afastar de Deus, voltar as costas para Deus, desafiar a Deus e ignorar a Deus. Certo? E isso nos mostra o seguinte, que a natureza do pecado, lembra que está estudando aqui sobre a natureza do pecado, a natureza do pecado é o orgulho, pessoal. O orgulho, por que o orgulho? Porque nós nos exaltamos contra Deus, certo? Isso está contido na natureza do pecado, certo? Ele está contido na natureza do primeiro pecado, lá do pecado de Adão, da desobediência de Adão, quando ele se entregou à tentação de ser como Deus. Certo? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 5. Vou fazer brevemente a leitura para vocês. Diz assim: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Aqui a serpente dizendo à mulher, conhecendo bem e o mal. Então você percebe que a tentação foi de ser como Deus. Amém? Paulo, por exemplo, vai ensinar que o pecado, lá em Romanos capítulo 1, verso 21, começou quando os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus lhe deram graças. Em outro lugar, vai falar que Romanos, no caso, nós somos inimigos de Deus. Certo? Nós somos puramente inimigos de Deus. Certo? Olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 7. Diz o seguinte sobre a nossa inimizade contra Deus. Olha, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Você percebe? Então, você sabe onde essa inimizade ela é vista? Ela é vista nos nossos atos contra Deus, nos nossos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Certo? É que entendemos que por causa do pecado, o primeiro mandamento e o segundo mandamento de Deus, eles não podem ser, ele é impossível de nós praticarmos eles. Certo? Sabe o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, eles são impossíveis de ser praticados. Por quê? Porque o pecado ele vai destroçar a nossa relação com Deus e com o próximo. Amém? Vai destroçar a nossa relação com Deus e com o próximo. Amém? Então, a gente aprendeu aqui que a natureza do pecado é o orgulho, é a exaltação, a nossa exaltação de querer ser Deus, certo? É essa a natureza do pecado. O segundo ponto é sobre a
o estado do pecado. Deixa eu molhar aqui rapidinho as palavras. O que é que a Bíblia vai ensinar, pessoal? Ela vai ensinar que o pecado ele é universal. Né? Vai ensinar que o pecado é universal, é inevitável e natural que cada ser humano peque. Em 1 Reis 8,46, Salomão ele vai falar o seguinte: quando alguém pecar, porque não há homem que não peque, certo? Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 3, versículos 9, versículo 12, versículo 23, que todos pecaram. E por que o pecado é universal, pessoal? Porque nós não há nenhuma pessoa que exista que não tenha pecado, certo? Por quê? Porque não há ninguém que não tenha pecado. A razão é simples, certo? É por causa da nossa identificação com Adão, certo? O primeiro homem a ser criado, o primeiro ser humano a ser criado, certo? Adão, pra você entender aqui, Adão ele é o representante da raça humana, amém? Ele é o representante da raça humana. E ele se torna pecador, veja, Adão se tornou pecador quando ele desobedece a Deus, certo? Ele se tornou pecador quando ele desobedeceu a Deus. E nós que viemos dele, somos a sua descendência, nós já nascemos em pecado. Veja, Adão ele se tornou pecador. Nós nascemos pecadores, certo? Justamente porque nós herdamos o seu pecado. E esse pecado que nós herdamos de Adão, ele é chamado de pecado original, certo? Pecado original, o pecado que nós herdamos de Adão. E esse estado de pecado, ele vai controlar e determinar cada conduta de cada ser humano que não esteja em nosso Senhor Jesus Cristo. Cada conduta do ser humano pecador. Certo? Em outras palavras, é a nossa natureza pecaminosa que vai determinar nossos atos e nossos pensamentos. E esse é um ponto importante aqui para você entender, certo? Que você não se torna pecador no momento que você peca. Mas você peca porque você é pecador, você nasceu pecador. Esse é um estado universal de todo ser humano, certo? Aquela pessoa que acabou de nascer, pessoal, ela é uma pecadora porque ela nasceu em Adão, ela é descendente de Adão, certo? Então, a prática do pecado, ela vem de dentro de nós, do nosso coração pecaminoso, é uma relação de causa e efeito, certo? Então, para a gente entender um pouco mais do que eu estou falando, o estado de pecado ele vai incluir algumas coisas. Eu gostaria de falar aqui com vocês. Certo? Estão conseguindo compreender o raciocínio? Estão conseguindo me acompanhar? Bom, primeiro deles, certo? Primeiro ponto é que o estado de pecado ele inclui um estado, olha só, de condenação. O estado de pecado inclui um estado de condenação. Certo? Esse ponto ele vai mostrar a nossa relação como pecadores para com Deus, como juiz e para com os requisitos da sua lei. Ezequiel, capítulo 18, verso 20, vai dizer o seguinte: aquele que pecar, morrerá. Certo? E todos os que estão fora de Cristo, eles estão condenados. Romanos, capítulo 8, verso 1, por quê? Porque somente em Cristo que não há mais condenação. Certo? Então, e aqui é um ponto importante que a gente precisa entender. É que as pessoas, pessoal, elas são condenadas, elas estão condenadas e serão condenadas, quer por seus pecados pessoais, quer por a sua identificação com Adão. Certo? Por a sua identificação com Adão. Então, olha só, aqueles que creem em Cristo, certo? Os que creem em Cristo são declarados por Deus como justos, exatamente porque Deus lhes atribuiu a justiça perfeita de Cristo, que foi conquistada por Ele, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E essa justiça foi dada àqueles que creem. Mas, por outro lado, aqueles que não estão em Cristo, mas em Adão, eles continuam condenados. Certo? Porque o pecado de Adão foi atribuído à raça humana.
Certo? Então, olha só, Paulo ensina em Romanos que pelo fato de Adão ter pecado como nosso representante, nós estamos envolvidos na consequência dos seus pecados. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Amém? Então, o estado de pecado ele vai incluir um estado de condenação. Certo? Segundo ponto é que o estado de pecado ele vai incluir um estado de contaminação. E isso aqui vai mostrar a nossa relação, certo? Para com o Deus que é todo santo. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, Deus ensinou por meio de vários rituais de pureza que existem coisas que contaminam o homem e tornam ele impuro e impossibilita a comunhão com ele, certo? A comunhão com Deus. No Novo Testamento, Cristo ele anula esses rituais e ele ensina que é o pecado que torna o homem impuro, que é o pecado que contamina o ser humano. Veja o que o Senhor disse. Isso está em Marcos capítulo 7, dos versículos 20 a 23. Diz assim: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Quase a gente não tem fôlego para terminar, na verdade. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Isaías, ele entende isso, certo? Veja, como a gente leu ainda agora, quando Isaías vê os serafins adorando a Deus, proclamando a santidade de Deus, Isaías se viu obrigado, forçado a gritar: ai de mim, ai de mim. Ele se viu como alguém completamente impuro, como alguém perdido e condenado diante de Deus. Ele poderia ter se comparado com as outras pessoas que viviam com ele, talvez ele não se visse, talvez ele não falasse isso, mas aqui ele estava se comparando com Deus. Ele estava diante da santidade de Deus, certo? Estava diante da santidade de Deus. Então ele se viu como contaminado. Amém? Terceiro ponto é que o estado de pecado ele também inclui um estado de depravação. Aqui nós vamos ver a nossa relação, certo? Em nosso estado atual como pecadores e com a imagem de Deus na qual nós fomos criados, certo? Segundo a Bíblia, Eclesiastes 7, 29, Deus havia criado o ser humano reto, certo? Isso incluía que Adão ele tinha uma mente que amava a Deus e amava a sua vontade. Conhecia a vontade de Deus e amava a sua vontade. Certo? Adão ele era por natureza santo. Mas as coisas pioraram quando ele pecou. Certo? A situação mudou quando ele pecou. E qual é a consequência do pecado de Adão nas nossas vidas? É que nos tornamos agora cegos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, certo? Nós não nos importamos com a vontade de Deus, certo? E aos olhos de Deus, pessoal, nós somos fracos, nós somos maus, nós somos perversos, certo? A gente precisa compreender isso. E a nossa depravação, ela é total. Cada faculdade, cada pensamento, cada ação, ela foi contaminada pelo pecado, certo? E quando eu falo que a nossa depravação ela é total, eu não falo no sentido de que o homem ele é tão mau quanto ele poderia ser, certo? Quanto ele poderia ser. Embora a gente veja tanta maldade, mas não é esse o sentido. Mas sim que nada no ser humano é tão bom quanto deveria ser, certo? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nada do que a gente faça é bom aos olhos de Deus, certo? Nós precisamos sempre nós precisamos de Cristo por esse motivo, certo? Porque nada que a gente faça aos olhos de Deus é bom. Vou dar um exemplo para você aqui. Pense, por exemplo, em Atos capítulo 10. Você vê lá que o texto bíblico vai dar testemunho
de Cornélio. Se você fosse pegar só esse capítulo de Atos 10 e ler, se você pensava assim, não, aqui Cornélio era alguém impiedoso, alguém que com certeza teria uma vaga na primeira cadeira do céu. Certo? Por quê? Porque o texto vai falar que ele dava esmolas, fazia orações, ajudava o povo. Alguém que você fala assim, não, esse aqui é um crente de verdade. Só que olha o que acontece. Deus ele envia o apóstolo Pedro para que pregasse a ele palavras por meio do qual ele seria salvo. Você consegue perceber? Porque nada no ser humano é tão bom quanto deveria ser aos olhos de Deus. É insuficiente. Certo? E até mesmo, então isso mostra que até mesmo quando a gente tenta andar corretamente, nada em nós é bom. Paulo fala em Romanos que da carne nada se aproveita, nada que vem da nossa carne pecaminosa é bom. Por quê? Porque cada ato nosso, cada pensamento nosso, ele vai manifestar a nossa corrupção, a corrupção do nosso coração caído. E olha só, atos bons feitos por um coração corrompido pelo pecado, ele é também hipocrisia, certo? Pois olha só, porque ao contrário, pessoal, do que a gente imagina, ao contrário do que a gente, do que as pessoas pensam, Deus ele vê o coração e não o ato em si, certo? Então ele sabe tudo que nós fazemos não é voltado para ele, não é voltado para a sua glória, para glorificar a ele. Esse é um dos estados que o pecado ele nos coloca. Amém? Então, esse foi o nosso terceiro ponto, que o pecado ele inclui esse estado de condenação. Quarto ponto é que o estado de pecado ele inclui um estado também de incapacidade. Isso vai mostrar, olha só, a nossa relação para com Deus como na qualidade de legislador e para com a sua lei, certo? E aqui é um ponto que a gente precisa entender, precisa saber, que eu não sei se nós esquecemos, que é o seguinte: Deus ele não alterou a sua lei, certo? Ele não alterou a sua lei, ele continua exigindo de nós perfeição absoluta, certo? E o pecado ele não afetou o seu direito de ordenar aquilo que é reto, aquilo que é correto. Sabe o que foi afetado? Foi a nossa capacidade de guardar a sua lei, de guardar os seus mandamentos. Quando Deus ele ordena o arrependimento e fé, ninguém é capaz de obedecer se o seu coração não for transformado, não for renovado pelo Espírito Santo. Certo? Nós não temos essa capacidade de crer, de nos arrepender, a menos que Deus ele renove o nosso coração, pessoal. Certo? Então a pergunta é, nós somos livres? Certo? A nossa vontade é livre? Olha só, a nossa liberdade, ela consiste em nós podermos fazer o que nós quisermos como seres morais. Nós temos essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, nós somos escravos do pecado. O resultado é que nós jamais vamos querer fazer de coração a vontade de Deus. Essa é a luta de Paulo em Romanos 7. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, porque ele encontrava com um pecado nos seus membros. Certo? Então, o ponto em questão aqui é que nós não temos essa capacidade, a mínima capacidade de obedecer à vontade de Deus. Não importa quantos estudos nós acompanhemos, quantas pregações nós ouvimos, você não será capaz de obedecer à vontade de Deus por si mesmo. Vai obedecer à vontade de Deus por si mesmo. Isso é fato, pessoal. Isso é fato. Até porque o que Deus ordena é impossível de nós obedecermos pela nossa própria capacidade. Certo? Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você fracassa ao tentar obedecer a Deus. Se é que você tenta. Fracasso também, inúmeras vezes. Então, esse é um problema de todos nós. Certo? E o interessante aqui é que a doutrina do pecado é a única doutrina que ninguém pode dizer que não seja verdadeira. Sabe por quê? Porque você vê
ela no seu dia a dia. Você vê a doutrina do pecado na prática, todos os dias. Mas você pode perguntar também, ou você pode se perguntar, ora, como é que Deus ele vai ordenar algo que é impossível de obedecer? Certo? Como é que ele vai ordenar algo que é impossível de obedecer? Olha, pessoal, olha só que interessante. Deus vai ordenar algo impossível de obedecer para que, olha só, nós reconheçamos a nossa incapacidade e que nós busquemos plena dependência dele. Em outras palavras, Deus quer que você busque refúgio em Jesus Cristo e dependa somente dele e da sua graça para andar nos caminhos de Deus. Certo? Não tente andar nos caminhos de Deus pela sua própria força, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por quê? Porque nós somos incapazes de tal coisa. Certo? Se eu estiver mentindo, certo? Você pode falar. Se você tem facilidade para obedecer a Deus, se você não tem nenhuma luta, se você consegue se ver perfeitamente capaz de obedecer a Deus pela sua própria capacidade, certo? Você pode me dizer, certo? Mas a prática mostra, a experiência mostra que nós não temos essa capacidade, certo? Então nós experimentamos essa doutrina da incapacidade, esse ensino bíblico da incapacidade no nosso dia a dia. Isso é um fato. Amém? E o quinto ponto é que esse estado de pecado, ele também inclui um estado de ira. Certo? Ele inclui também um estado de ira. Isso vai mostrar a nossa relação para com Deus como rei e juiz. No Antigo Testamento, Deus ele era descrito, olha só, como um rei guerreiro. Não é à toa que ele é descrito como o senhor de guerra, o senhor dos exércitos. Ele é descrito como um rei guerreiro que batalhava contra os seus inimigos. E sabe o que impulsionava Deus para a destruição dos seus inimigos? A sua ira, certo? Salmos 5, versículo 5, diz que ele é um Deus que manifesta indignação, manifesta ira todos os dias. Certo? Aí a gente pensa que no Novo Testamento as coisas mudaram. Só que não é bem assim, pessoal. As coisas não são bem assim. Sabe por quê? Porque ao contrário do que a maioria pensa, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, que matava sem pena as pessoas, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso, um Deus amoroso. Isso é verdade. Mas a gente esquece também o outro lado da moeda. Deus ele é justo, ele é puro e ele é santo, certo? E ele ainda pune o pecado, certo? Porque no Novo Testamento, os pecadores que são inimigos de Deus, isso está em Romanos capítulo 1, versículo 18, eles estão debaixo da sua ira, certo? O ser humano ele se encontra debaixo da ira de Deus. Romanos, se você quiser ler depois lá Romanos capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: pois a ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens. Certo? É isso que está escrito lá. Amém? E o sexto e último ponto, já para a gente caminhar para o final, é que o estado do pecado, ele inclui também um estado de morte. E aqui a gente precisa entender um ponto sobre a morte. Certo? Um ponto sobre a morte, que são os seus 3 sentidos bíblicos. E aqui eu gostaria que você lesse, você acompanhasse a leitura de Gênesis capítulo 2, verso 17. Diz assim. Aqui o Senhor diz o seguinte, vou ler a partir do verso 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Certo? E a gente sabe, para quem conhece a história, que quando Adão ele desobedece a Deus, ele não morre imediatamente. Certo? Ele não morre imediatamente. Por quê, pessoal? É justamente por causa desses 3 sentidos da palavra morte na Bíblia. O primeiro sentido dela, ela pode ter um sentido espiritual,
que é a morte no sentido de separação de Deus e da comunhão com Ele, certo? Então, o ser humano, todo ser humano que pecou em Adão, que está em Adão, ele está morto espiritualmente. Isso quer dizer que ele não tem comunhão com Deus. Ok? Nós também temos a morte no sentido físico, certo? Que é a morte no sentido fisiológico, aquela morte natural que todo ser humano passa. E nós temos a morte eterna. A morte eterna, pessoal, é o resultado da morte espiritual, certo? É a pena do pecado. E aqui é importante entender que a morte é uma penalidade, certo? A morte é uma penalidade, que é a pena do pecado sendo cumprida eternamente no inferno do juízo da ira de Deus. Essa é a morte eterna. Você vai perceber os três sentidos que a Bíblia usa da palavra morte, certo? Quando você lê lá a palavra de Deus, você vai observar, de acordo com o contexto, qual é o sentido de morte que ele está usando lá. Certo? E morte, pessoal, é o estado de todos os seres humanos. Amém? Sem exceção. Por quê? Porque todos pecaram. E o salário do pecado, está em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado ele é a morte. E as pessoas vão continuar nesse estado, certo? A menos que Deus lhes dê vida, a menos que elas creiam em Cristo, certo? A menos que elas creiam em Cristo, entreguem suas vidas a Cristo como sendo o autor da vida, certo? Então a gente está terminando aqui o nosso estudo, certo? A gente está terminando aqui o nosso estudo e na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos estudar também sobre o conhecimento e o engano do pecado. Certo, pessoal? Então, vamos orar, vamos terminar aqui orando. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento te agradecer por essa oportunidade de ensinar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento do que realmente seja o pecado, Senhor. E que a gente sinta o quão pecador nós somos. E ao mesmo tempo oramos, pedindo que o Senhor nos direcione também ao teu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E que a gente possa te conhecer mais, Senhor. Conhecer a tua santidade, a tua beleza, para que a gente possa se humilhar cada vez mais diante de ti. É isso que nós oramos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Boa noite.